expositivo, o tema é Despertando da Morte. E ao ler essa passagem, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção para conseguir identificar o tipo que estou sugerindo esse tema e como nós iremos trabalhar com essa questão do despertar da morte na renovação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as coisas que tem nome. E guarda aquilo que você estava para jogar fora, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e também a meditação da sua palavra. Hoje nós vamos então trabalhar esse tema. Eu quero começar de um avião que pouco a pouco foi se desviando da sua trajetória. Ele decolou, estava indo para certa cidade, mas pouco a pouco ele curvava a sua trajetória para um lado oposto. E então, quando os controladores de voos deram conta que esse avião estava saindo da sua trajetória, eles ficaram muito preocupados. Eles ficaram preocupados porque nos Estados Unidos nós sabemos que aconteceram 2 atentados ou 3 atentados com aviões, e eles ficaram muito preocupados de aquilo ali ser um ataque terrorista. E então, mais que imediatamente, eles contactaram aqueles que poderiam intervir, e foi lançado ali alguns jatos para ir atrás daquele avião, para ver o que estava acontecendo e por que esse avião estava se afastando da rota. E então foi que eles perceberam que naquele avião houve uma despressurização e todos que estavam ali dentro, a tripulação e os passageiros, estavam mortos. E aí aquele avião estava e de repente ele caiu numa região agrícola. Isso é fato. Isso aconteceu mesmo. Uma calamidade, trouxe um choque aos Estados Unidos quando isso aconteceu, mas isso reflete muito o que eu quero falar hoje aos irmãos. Naquele avião que parecia tudo bem, apenas um pequeno desvio de rota, ou talvez um atentado, alguém querendo controlar o avião para fazer um atentado terrorista, aquele avião, todos os que estavam ali dentro estavam mortos. Meus irmãos, é isso que está acontecendo aqui na igreja de Sardes. Uma igreja que aparentemente está parecendo que está bem, uma igreja que está em pleno voo, mas que a sua tripulação, os seus passageiros estão mortos. E é muito fácil uma igreja morrer, é muito fácil uma igreja ter uma aparência de vida, mas estar morta. Tem um livro que eu estou lendo por agora, um livro desse pastor chamado Mike, e esse pastor ele escreveu um livro a qual o nome dele é Plantar Igrejas é para os Fracos, e ele conta a sua experiência na revitalização de uma igreja morta. Por mais que o livro fala sobre plantação, mas ele pegou uma igreja morta
lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e ele então começou a revitalizá-la. Terra. Contudo, se não levássemos em conta todos aqueles lugares onde pessoas estavam morrendo realmente, naquele domingo teria sido difícil alguma coisa superar aquela pequena igreja batista em sua letargia melancólica, como um gato velho que, comido por vermes, dá os seus últimos e incômodos suspiros. Será que essa igreja estava morta? E ele vai contando na sua narrativa que o local era desagradável, entre rodovias estaduais, barulhos, entre empresas de limpeza de fossas, o cheiro, o estacionamento estava puro mato, de mato alcançando o joelho, uma cruz estava fixada, uma cruz velha de madeira fixada no jardim do tamanho de uma criança, que aterrorizava todos que adentravam ali. E ele fala, o aspecto positivo dessa igreja era que as placas dela estavam tão desgastadas pela exposição ao tempo, que era impossível que alguém soubesse que ali era uma igreja. Isso era positivo para ele, porque era terrível. Mas não apenas isso, não é só o exterior, o externo dessa igreja, mas essa igreja, do seu culto, era morta espiritualmente. Ele cultuou ali e ele percebeu que a programação do culto era sem vida, que ninguém se programava para o culto, que tudo era feito ali na hora, sem programação, sem um mínimo de qualidade. Uma pessoa que pensava antes do culto era o menino do projetor, que ficava fazendo graça no projetor, colocando imagens entre os cânticos para zoar com quem estava tocando o teclado. De fato, aquela igreja estava morta. E depois que ele chegou lá, de repente ele encontra no estacionamento da igreja um carro onde tinha um senhor dormindo neste carro, e ele chega até esse senhor e diz: agora eu vou evangelizá-lo. Acorda esse senhor e logo percebe que ele estava com o cheiro de bebida, estava levemente embriagado e estava ali dormindo, tirando seu cochilo em pleno meio-dia, bebido no meio do dia. E então ele chega a esse senhor e começa a conversar e falar de Cristo e etc e tal, e no final ele fala: eu sou o novo pastor desta igreja. E aquele senhor de meia idade vira para ele, o pastor Mike, e diz: pois é, eu sou dessa igreja, eu sou membro dessa igreja, fui batizado aí, que bom que o senhor é o novo pastor. Uma igreja totalmente morta, não só no culto, em detalhes externos, mas também na membresia. Pessoas que não tinham vínculo nenhum de santidade com Cristo. Irmãos, não somente a igreja pode ser um avião cuja tripulação e passageiros estão mortos, como também nós podemos ser uma igreja, e nós somos igreja no sentido individual, que estamos mortos, que estamos igual a esse Senhor, achando que estamos no corpo, mas na verdade não estamos. O nosso Senhor Jesus diz a essa igreja aqui: conheço as tuas obras, e tens nome de que vives, e está morto. Essa igreja tinha aparência de vida, mas era uma igreja morta. E isso é muito significativo. Vamos adentrar um pouquinho no contexto para entender o que estava acontecendo mais profundamente aqui. A igreja aqui que nós estamos falando é a igreja que se encontra em Sardes. Está aí no primeiro versículo. Ao anjo, ao mensageiro, ao pastor da igreja que se encontra em Sardes. Sardes era uma cidade, esse nome é plural, e Sardes era uma cidade que tinha 2 distritos, ou eram 2 cidades com o mesmo nome. Sardes onde essa fortaleza, por causa de ficar a 500 metros
as defesas naturais que impediam que tropas alcançassem ela. Então, uma cidade que estava em cima do monte, uma grande fortaleza que tinha uma segurança. E essa cidade também, ela tinha a parte de baixo dela, que ficava 500 metros abaixo dessa fortaleza, onde havia um grande comércio de produtos agrícolas, indústrias, num vale imenso. E essa cidade era uma cidade riquíssima. Então nós vemos que Sardes, nesses dois distritos, era uma cidade a qual tinha uma grande segurança, como também era uma cidade na qual a riqueza, o dinheiro, o comércio estavam presentes. E consequentemente, nessa cidade, a igreja vivia um comodismo de uma falsa vida, de uma pseudo-vida. Eles pensavam que estavam vivendo, mas porque eles eram ricos e porque eles não tinham percebido a leitura da carta. É uma das poucas cartas do Apocalipse que o Senhor Jesus não fala de nenhuma perseguição. Então essa igreja, ela tinha a falsa impressão de que ela estava viva. Não era uma igreja perseguida, não era uma igreja que tinha problemas financeiros, não era uma igreja que tinha problema com a sociedade. Nós vemos sempre nas outras cartas os cristãos tendo problemas com a sociedade, enfrentando perseguições. Essa igreja não tinha esse problema. Essa igreja era uma igreja que aparentemente estava tudo bem. Era uma igreja querida pela sociedade, era uma igreja rica, era uma igreja não perseguida, era uma igreja que estava ali, naquela cidade próspera. Contudo, essa igreja vivia num comodismo tremendo. E uma das exortações traz a ideia de que essa igreja ela era preguiçosa. Ela não queria viver o Evangelho, ela não queria enfrentar a sociedade, ser contracultural, ela não queria se colocar no campo da batalha, ela tinha se tornado irrelevante, e provavelmente tudo que foi dito das outras irmãos viram que nos últimos nós estamos falando sobre o termo que Jesus refuta, e é todos os pecados na área sexual, desde pornografia, sexo antes do casamento, o adultério e também a idolatria. O Senhor refuta e pede para que a igreja se arrependa. Talvez essa igreja também teria ou estaria passando por esses problemas, porque lá no elogio que ele fala a alguns dessa igreja, ele diz que alguns não mancharam as suas roupas. E manchar as roupas é um simbolismo do pecado nessas áreas, tanto na idolatria como na imoralidade. Então a igreja que não apenas era preguiçosa e estava vivendo um comodismo sem fim, mas uma igreja também que os seus membros caíram na imoralidade e na impureza sexual, duas coisas que foram refutadas nas cartas anteriores. E então, a grande exortação a essa igreja é ser vigilante. Logo depois que ele fala, conheça as suas obras, que tens nome de que vives e está morto, uma igreja que pensava que estava viva, mas estava morta. Isso já não existe. O Senhor Jesus descreve a hipocrisia dos fariseus como um sepulcro caiado. Um sepulcro que é bonito por fora, enfeitado por fora, belíssimo por fora, mas por dentro é podre. Assim que estava a igreja. Ela tinha aparência de vida, mas estava morta. E então Jesus, ao exortar essa igreja, ele usa um termo tão interessante: ser vigilante. E esse termo aqui significa mais ou menos assim. Ele tem esse significado. Tome cuidado para que, por causa de negligência ou de indolência, de preguiça, nenhuma calamidade destrutiva venha sobre você. É um termo altamente contextual.
O Senhor Jesus, ele chama a atenção da igreja, a vigilância, a atenção, é um termo que também significa desperta-te do sono da morte. Por isso o tema dessa noite, o Senhor está dizendo, igreja, desperta, você está morta, desperta, tenha atenção, seja vigilante, toma cuidado, para que a negligência e a indolência não causem calamidade sobre você. E por que o nosso Senhor Jesus Cristo usa esse termo? Porque essa cidade passou por 2 destruições por causa da negligência e da indolência. Nos dias de Ciro, o persa, ele invadiu essa cidade. Na época, Creso era o rei dessa cidade, 500 anos antes de Cristo. Ele invadiu essa cidade porque Creso pensou que nunca Ciro, o persa, e destruiu a cidade. Mas parece-me que é pouco, mas não é. Essa cidade foi destruída uma segunda vez. Também na mesma situação, no 3º século a.C., Antíoco, o Grande da Síria, ele colocou o seu exército contra Sardes. E em vez dessa cidade aprender, em 500 a.C. ela havia destruído, agora em 214 a.C. ela é destruída de novo. Por quê? Porque eles pensaram que as suas muralhas não poderia ser transpassada pelos inimigos. E eles, na calada da noite, subiram os montes, subiram as muralhas e destruíram essa cidade. Então, quando o Senhor Jesus ele chega para essa cidade e fala, prestem atenção, estejam atentos, sejam vigilantes, acordem, vocês estão mortos, vocês estão dormindo, despertem. Jesus está chamando atenção para uma realidade que aquela cidade já havia passado, para uma preguiça, para uma negligência, para um comodismo, uma morte que a cidade havia passado e era a causa da sua ruína. E igualmente a igreja uma igreja que agora não está mais viva, e o Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção, acorde igreja, você não foi salva para ficar acomodada, acorde igreja, você está morta, seja vigilante. E é interessante que quando ele vai falar sobre o castigo, ele se coloca como um ladrão que vem à noite, exatamente para nos mostrar que essa igreja, ela estava sendo indolente e negligente. Como nós precisamos dessa exortação. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. E nessa carta, ele nos mostra como despertar desta morte espiritual. Nessa carta, ele nos mostra como renovar, reavivar, revitalizar, restaurar a vida da igreja, uma igreja que morreu, uma igreja que está morta. E é extraordinário. E a primeira coisa, eu quero voltar ao versículo 1, um trecho que nós pulamos. A primeira coisa que nós aprendemos é que para revitalizar, despertar da morte, reavivar, nós precisamos do poder do Espírito de Cristo. E é nisso que a carta toda se pauta. A gente não pode pensar que é isso. Olha o que diz o versículo 1. Escreve João, ao anjo, ao mensageiro, ao pastor da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz. Quem diz? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui, meus irmãos, nós temos uma apresentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as cartas ele se apresenta de maneira significativa. E em todas as cartas ele se apresenta para mostrar que é dele que vem a renovação, que é dele que vem a restauração, que é ele que salva a igreja, que é ele que opera sobre a igreja. E nessa carta não é diferente. Ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O
número 7 no Apocalipse, e aqui é uma citação de Apocalipse capítulo 1, versículo 4. O número 7 no Apocalipse é um número figurado que ilustra a perfeição. Logicamente, aqui não quer dizer 7 no sentido de quantidade, mas de qualidade. E 7 seria um número que expressa a mais bela qualidade do ser do nosso Deus. É o grande e majestoso número é que ele tem o Espírito perfeito, o Espírito Santo. O Espírito Santo é dele, o Espírito Santo que é enviado sobre a igreja, que é Deus. Esse Espírito Santo, ele é enviado por Cristo Jesus. E é pelo poder do Espírito de Cristo, é pelo poder do Espírito Santo que a igreja é renovada, é restaurada, é reavivada. É só o Espírito Santo, meus irmãos, a gente não pode perder esse foco. A igreja precisa do Espírito. É isso que está sendo dito aqui. Logo em seguida, Jesus ele fala que ele é quem tem as 7 estrelas na sua mão direita. Quem são essas estrelas? Na exposição da carta da carta de Éfeso, ou da carta enviada à igreja de Éfeso, no capítulo 2, eu expliquei que as 7 estrelas são os mensageiros. Esses mensageiros, esses pastores que estavam diante da igreja para pregar o Evangelho. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a carta não apenas dizendo que ele é o Senhor da igreja, que ele tem o Espírito Santo, e ele tem as suas estrelas, os seus mensageiros. Por que é relevante os mensageiros aqui? É relevante porque nós vamos ver adiante que essa igreja vai ser restaurada pela pregação do Evangelho. E os mensageiros são importantes porque eles, impulsionados pelo Espírito Santo, são aqueles que anunciam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo poder de Cristo. O que está em jogo aqui é Atos 1, versículo 8, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ir para o céu, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Então, depois do poder do Espírito Santo, em seguida é citado as testemunhas. Aqueles que anunciam o Evangelho, aqueles que anunciam a restauração, aqueles que falam da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e só por meio dela a igreja pode ser restaurada. Estão compreendendo? O que eu estou fazendo aqui nesta noite, nesse primeiro ponto, é armando o fundamento. A igreja só pode ser restaurada. Você, meu irmão, como igreja, você só pode sair da morte por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito não há vida. É Ele que restaura a nossa vida. É Ele que nos tira da morte. Essa é a verdade, esse é o Evangelho. Logicamente, se esse é o Evangelho, então, e se nós temos também mensageiros do Evangelho, a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que para despertar a igreja da morte, nós precisamos do Evangelho que foi recebido e ouvido. Olha comigo o versículo 2 e 3. Ser vigilante. Aqui eu estou fazendo uma correção aqui. E assim, ser vigilante, persiste em vigiar, desperta, guarda aquilo que ainda resta e que tu estava para lançar fora, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. O que nós temos aqui? A primeira coisa, então, é o ser vigilante, é o desperta, é o acorda, é o preste atenção. Desperta para a tua realidade espiritual, meu irmão. Como nós precisamos disso?
como nós estamos muitas vezes alheios à nossa realidade. Pensamos que estamos vivos, mas não oramos diariamente, não lemos a Bíblia diariamente, somos crentes apenas de domingo, nunca levamos alguém para Cristo, nunca evangelizamos ninguém, nunca discipulamos ninguém, não temos prazer no serviço, não queremos ninguém, nós temos riquezas para nós mesmos, altamente orgulhosos e vaidosos, não gostamos que as outras pessoas falem conosco, principalmente críticas, desrespeitamos as coisas de Deus, não valorizamos, não temos vontade de cultuar, deixamos as coisas de Deus para o último lugar nas nossas vidas e achamos que estamos vivos. Que terrível mentira Satanás conta ao seu coração se é assim mesmo. Que terrível mentira. Desperta para a tua realidade espiritual, para que você possa ser renovado e restaurado. Em nome de Jesus. Então Jesus diz, preste atenção, desperta e guarda o pouco que tens que você iria jogar fora. Por que eu modifiquei aqui? Na nossa versão árabe, diz assim, consolida o resto que estava para morrer. Aqui parece um pouco ambíguo, traz a ideia de que Jesus está pedindo para que nós morremos de uma vez, né? Consolida o que estava para morrer. Mas não é isso que Jesus está pedindo. Jesus, ao contrário, Ele está pedindo para que nós guardemos aquilo que nós estávamos prontos para lançar fora. E o termo grego aqui traz a ideia de lançar fora mesmo. Ele está dizendo, olha, mesmo que essa igreja esteja morta, existe ainda um resquício do Evangelho, existe um resquício da palavra. Então guarda isso, não joga fora isso não. Abandone de vez a fé, é isso que está dizendo. Não se afaste totalmente do caminho do Senhor, não apague totalmente essa vela, continue a queimar a chama do Evangelho. Então guarde, e é interessante que guardar vai aparecer mais importante, firme. Coloque no coração, como o salmista, guarde no coração as suas palavras, para não pecar contra ti. Então é isso que está sendo dito aqui. Então, guarde aquilo que você estava para jogar fora. Por quê? Ele coloca, porque eu não tenho achado íntegras as suas obras. Integridade, meus irmãos, sempre é entendido como a caráter moral, como aquela pessoa que vive moralmente nos caminhos e na lei do Senhor. O problema dessa igreja era um problema interior, mas sim, apontava para o exterior. Era uma igreja preguiçosa, uma igreja que estava acomodada, uma igreja que no exterior estava dedicada a Deus, mas a igreja, nas suas obras exteriores, demonstrava falta de integridade, falta de moral. E por isso, como eu disse, Jesus vai falar sobre as vestes brancas, que também remete à impureza, à imoralidade. Então, não tenho achado íntegras as suas obras. Agora, olhem comigo a riqueza do versículo 3. E esse versículo 3, nós temos três coisas, três imperativos, três exortações que Deus, que Jesus faz à igreja, para que essa igreja se renove, para essa igreja se reavivar, para que nós, como indivíduos cristãos, nós reavivemos o nosso coração. E a primeira coisa, semelhantemente ao que ele fala à igreja de Éfeso, ele pede, lembra-te. Lá em Éfeso ele também fala, lembra-te onde você caiu. Aqui ele fala, lembra-te do quê? Do que você tem ouvido, do que você tem recebido. Dois verbos que estão presentes. Você deve continuar ouvindo, mas não escutava. Estava continuamente afastando dela. Ela estava no piloto automático. O seu pastor estava pregando o Evangelho, mas essa igreja estava no piloto automático. E continuamente ela estava desviando da rota. Por quê? Porque estavam todos juntos. Então Jesus ele fala, lembra-te daquilo que vocês estão escutando diariamente. Lembra do Evangelho. Lembra da palavra da salvação. Lembra daquilo que foi pregado a vocês. Lembrem-se.
da graça, do perdão. E mais uma vez o nosso Senhor Jesus Cristo traz essa palavra que é tão rica, tão verdadeira, tão profunda, e está presente em várias outras cartas. Arrepende-te, se arrependa. Ó, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender da nossa falsa vida, da nossa preguiça, do nosso comodismo, da nossa hipocrisia, da nossa falta de integridade, da nossa imoralidade. Nós aprendemos na semana passada que mesmo que aquela igreja de Tiatira, que estava passando por problema de imoralidade, por problema de prostituição, aqueles que se arrependessem. Por quê? Porque Ele é gracioso. A salvação é pela graça, e Ele perdoa aqueles que arrependidos reconhecimento do pecado, como também mudança de vida. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender de nos afastar dos caminhos do Senhor, de não estarmos vigiando. E por que isso é tão importante? O nosso Senhor Jesus conclui dizendo: porquanto se vocês não vigiarem, se vocês não estiverem atentos, eu virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui nós temos uma exortação, uma repreensão, que nos retorna ao fato de Cristo Jesus, ao fato que Ele irá voltar. E Ele voltará, lá em Mateus 24, 43, 44, Lucas 12, 39, 40, Ele diz que Ele virá como ladrão. E por isso que nós, igreja, precisamos ser vigilantes, porque nós não sabemos nem dia e Jesus não voltou em 2000 e tantos anos, será que Ele vai voltar por agora? Mas meu irmão, você também não sabe o dia que você estará com o Senhor. Nós não sabemos. Nós não sabemos se saindo daqui nós enfrentaremos a morte. Nós não sabemos. O luto é uma realidade constante das nossas vidas, do nosso dia a dia. Então, meu irmão, seja vigilante, esteja atento, esteja no Senhor, em nome de Jesus. Lembra do Evangelho, guarde o Evangelho, mantenha-se firme nele, no Senhor Jesus Cristo, na promessa da salvação. Arrependa-se de não estar nele e continue essa caminhada. Por último, meus irmãos, terceiro ponto, nós vemos também que nós precisamos despertar da morte para alguma coisa. Isso também é motivação. Isso também faz com que nós saiamos dessa situação calamitosa de morte. E o texto nos revela que o despertar é vivo e santo relacionamento com Cristo. Olhem comigo esses dois versículos, o 4 e o 5. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestidura branca, ou vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Uma coisa bem legal aqui, nesse texto, que não aparece na tradução ao português, é que quando o Senhor Jesus ele fala, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, ele fala que em Sardes há uns poucos nomes. O termo aqui para pessoas é onoma, que é nomes. Isso é relevante para nós. O fato de que aqueles que são de Cristo Jesus, Ele conhece pelos nomes. Aqui nós vemos uma intimidade, um relacionamento acontecendo por aqueles que continuam firmes com Cristo. E esse relacionamento culmina no andar
vestido de branco junto com Cristo. Todo esse texto, ele é feito para mostrar que há eternidade, que há glória, que há salvação, que há vida eterna, que começa aqui. A vida eterna começa aqui. Tem a ver com relacionamento com Deus. Tem a ver com santo. Sabe por quê? Porque é um relacionamento de pessoas que estão com vestiduras brancas. É interessante observar que no versículo 5, ele nos explica que essas vestiduras brancas dessas pessoas que estão vencendo não são coisas que elas mesmo lavaram. Não é assim, não é nós pegarmos o nosso coração e colocar numa máquina e colocar ali sabão em pó e bater com cloro e pronto, está branco. Não é isso. Essas vestiduras brancas, essas pessoas ganharam no Pai. Lá no versículo 5, quando diz ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, aqui está na voz passiva. Aqueles que estão vencendo, aqueles que estão em Cristo, aqueles que guardam o Evangelho, aqueles que permanecem em Cristo Jesus, eles ganham, eles ganham vestiduras brancas. E por quê? Porque é Deus quem dá. Volta aí algumas folhas. O livro de Judas, antes de Apocalipse, é poucas folhas mesmo. O livro de Judas, irmão de Jesus, e não o que traiu Jesus, tem um capítulo apenas, no versículo 24, ele fala sobre isso. Ele diz, ora, versículo 24 de Judas, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados, sem manchas, com vestiduras brancas, diante da glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, as Escrituras Sagradas nos ensinam que as vestiduras brancas não somos nós que a lavamos, mas é o Senhor Jesus. Em Apocalipse, na continuação dessa revelação, nós vamos ver que é o sangue de Jesus que lava essas vestiduras. E aqueles que lavaram as suas vestiduras, então eles têm vestiduras brancas e podem andar testemunho vivo. Isso é extraordinário. E então, quando nós vemos aqui no texto que lemos, dizendo que esses que não se contaminaram, que continuaram guardando o Evangelho, que não se desviaram do Evangelho do Senhor, eles andarão com vestiduras brancas porque são dignos, ou essas pessoas são dignas. A dignidade dessas pessoas não está nas suas boas obras. Então é isso que a Bíblia nos ensina. E nós precisamos entender à luz de todas as Escrituras Sagradas. Mas a dignidade dessas pessoas está em Cristo Jesus, naquele que as faz dignas. No poder do Espírito e do Evangelho, que é renovador, que é restaurador, que dá vida ao moribundo, ao imundo. Lá em Isaías 64:6 diz que as nossas roupas, as nossas vestes para diante do Senhor são trapos de imundícia. E por que esses trapos se tornam vestes brancas? Porque nós temos Cristo, e Cristo lavou as nossas vestes. Nós somos dignos não por causa das nossas boas obras ou de méritos próprios, mas por causa daquele que nos amou. E porque somos objetos do amor dele, nos tornamos dignos. Pense numa pedra. Pensa numa pedra que você ama muito. Para outra pessoa, é apenas uma pedra suja, talvez você tenha experiência com essa pedra. Talvez você ganhou ela de alguém, ela se tornou digna para você. Mas é só uma pedra. É assim, meus irmãos. Nós somos dignos porque somos objetos do amor de Cristo. Nós somos pecadores. Jerry Bridges,
um autor extraordinário que fala muito sobre o Evangelho, vale a pena a leitura dele, tem muitos livros excelentes dele. J.R. Briggs, ele disse assim: podemos começar cada dia com um entendimento profundo e encorajador de que somos aceitos, amados por Deus, não com base no nosso desempenho pessoal. O Evangelho não usa com base em desempenho pessoal. Não somos aceitos com base no desempenho pessoal, mas com base na justiça infinitamente perfeita de Cristo Jesus. Ele morreu, Ele pagou o preço para nos libertar dos pecados e por isso somos aceitos e amados. Então tudo o que nós fazemos, a integridade que temos, a vida cristã que temos, o serviço que prestamos, o culto que nós estamos aqui para adorar, tudo é em resposta daquilo que Cristo fez. É a gratidão. É a gratidão. Hoje, antes de vir à igreja, eu estava falando com a Esther sobre culto. E eu falei para ela, deixar de deixar de lado por simples preguiça ou querendo fazer outra coisa. É como se o nosso coração estivesse dizendo: aquilo que Cristo Jesus fez por mim na cruz é irrelevante e eu não preciso agradecer. É como se nós estivéssemos dizendo para as pessoas e para nós mesmos: eu não preciso agradecer porque para mim não faz diferença nenhuma aquilo que Cristo fez na cruz. É como se fosse um total desprezo por Deus, por si, pegando em nós. Eu estou aplicando isso numa realidade de culto, mas isso é em qualquer outra realidade. Deixar de fazer algo é dizer: eu não tenho que agradecer. Se Cristo de fato morreu por nós, se esta vida chegou até nós gratuitamente, isso vai nos motivar, meus irmãos, a agradecer legitimamente, a adorar, a viver para Ele, para a glória dEle, a nos despir de nós mesmos, a deixar não um sentimento de merecimento, não. Mas a Ele já tem. Então, o vencedor, ele não apenas será vestido de vestiduras brancas, mas jamais Jesus apagará o seu nome do livro da vida. Aqui algumas pessoas usam esse versículo para dizer que pode ser apagado do livro da vida o nome, mas não é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico está dizendo em uma frase negativa algo para encorajar e não para desanimar. O texto bíblico está dizendo que aqueles que são de Cristo Jesus, o seu nome nunca, jamais vai ser apagado do livro da vida. Vocês conseguem compreender isso? Ou seja, os verdadeiros cristãos, aqueles que Jesus conhece pelo nome, aqueles que vestiram as vestiduras brancas, lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que se arrependeram e creram verdadeiramente, podem ter fé e confiança que nunca, jamais o seu nome será riscado. E aqui literalmente é riscado do livro da vida. O livro da vida aqui é uma figura, meus irmãos, um rol eterno de salvos. Imagina um livro de salvos, um arquivo onde tem o nome de todos aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. E Jesus está dizendo: quem está lá eu não vou riscar, porque eles verdadeiramente se arrependeram, eles guardaram o Evangelho e eles mas eu ainda vou confessar o nome deles diante do meu Pai. Pensa numa Suprema Corte lá no céu. E às vezes ainda, numa última tentativa, o inimigo, o acusador, Satanás, tentando falar: mas ele pecou assim, mas ele fez isso, mas ele pecou dessa forma, mas ele agiu dessa forma. E Jesus virando para Deus falando: mas ele é dele. Mas ele é dele. E por isso, ele é salvo. Jesus, ele falou da sua vinda as seguintes palavras:
Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. E Lucas 12, 8 diz: todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. As duas coisas estão acontecendo aqui nessa promessa. E note que quando Jesus fala em outro lugar, é necessário ter uma confissão também. Confissão é a expressão da nossa fé. Confissão de fé, confissão, eu sou do Senhor, eu creio no Senhor. Então, meus irmãos, uma coisa que é importante e necessária é dizer: eu creio. O mundo precisa saber que nós cremos. O mundo precisa saber Jesus. Isso é o que acontece no batismo. Isso é o que acontece numa profissão de fé. Confissão. Não ter vergonha. Ontem na reunião dos jovens, aqui nós entramos numa conversa sobre medo e acabamos falando sobre timidez. E nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, lá em Apocalipse capítulo 21, diz que os tímidos, os covardes, timidez nas Escrituras Sagradas é covardia. Aqueles que negam o nome de Jesus, aqueles que não confessam, aqueles que não têm coragem de dizer: eu sou cristão, eu creio em Cristo. Esses covardes não herdarão o reino dos céus. Meus irmãos, eu não estou falando algo que eu inventei. Isso está nas Escrituras Sagradas. Foi Cristo Jesus que disse. Meus irmãos, a salvação é gratuita. E você vai deixar de tê-la por causa de covardia. Deus tem misericórdia de nós. Então, esse texto termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessa conclusão, do versículo 6, eu entendo duas coisas aqui. A primeira coisa é o Espírito. Ouça a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meus irmãos, eu sei. Esse Deus está desafiando, não é obra do pregador, não é obra dos doutores, não é porque você é um cara inteligente que entende a exposição da palavra, não é porque você conseguiu prestar atenção em tudo, é porque o Espírito está agindo sobre a sua vida e está fazendo com que você ouça coisas espirituais. É o Espírito que nos faz ouvir, que nos converte, que nos desafia. Ontem lá no princípio, é no poder do Espírito que seremos renovados, reavivados, restaurados, despertados, em nome de Jesus. Mas também, aqui me revela que essa exortação não é só para a igreja de Sardes, é para toda a igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa exortação é para a igreja presbiteriana Nova Aliança. E meus irmãos, se nós estamos sendo um avião onde a tripulação e os passageiros estão mortos, pouco a pouco desviando do mundo, nós precisamos despertar. Se você está sendo isso, você precisa despertar. William Plumer, um teólogo que fala sobre a apostasia, ele diz o seguinte: para nós é fácil nos desviarmos dos caminhos de Deus. Afastamos-nos desde o ventre, contando mentiras. É tão natural para nós fazer o mal quanto é para as faíscas se acender. De forma velada é a forma mais perigosa de afastamento do Senhor. Porque nós conseguimos manter uma forma externa e sem perceber, o nosso coração distancia pouco a pouco do Senhor. E de repente, quando nós voltamos, nós já estamos nas trevas. Nós já estamos totalmente mortos e afastados dele. Então, meu irmão, em nome de Jesus, acorde para a realidade de sua vida com Cristo Jesus. Seja vigilante. Vigilância é despertar da indolência, da negligência, da preguiça, do comodismo. É despertar, meus irmãos, da embriaguez que nos cega e que tira o nosso entendimento.
Desperta, meu irmão, acorde, seja vigilante. Volte-se para o Evangelho e se mantenha firme nele. O Evangelho da graça. Não essa mentira sobre aceitação por base de mérito, sobre prosperidade. Não. O Evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo fez-se homem, morreu por nós e ele salva. Às vezes que a gente se voltam a ele com fé. E isso gratuitamente. Então, meu irmão, se arrependa. Arrepende-te da hipocrisia e da pérfida, da falsa vida. Em nome de Jesus. Se você está vivendo uma falsidade, se você está se enganando, pensando que você está firme no Evangelho, mas distante do Senhor você está, arrependa-se, meu irmão, em nome de Jesus. Mas essa é uma verdade que nós precisamos entender. Dependa totalmente do poder do Espírito em sua vida. Nós não podemos dar a vida a nós mesmos. Nenhum morto pode se auto-ressuscitar. Não pode, meu irmão. Você não pode fazer a massagem cardíaca em você mesmo. É só o Espírito que dá vida. Então volte-se para Ele, dependa dele. Em nome de Jesus. E pelo dependência do Espírito, santifique-se por meio do Espírito e também através de um relacionamento com Cristo. Cristo é aquele amigo que nos muda. É difícil, ou melhor, é impossível você dizer: eu tenho um relacionamento com Cristo e você não mudar. Porque se você tem um relacionamento com Cristo, você vai mudar. Você vai ter novos desejos, você vai abandonar o pecado, você vai ter vontade de adorar. Porque Cristo, meus irmãos, a intimidade com Ele, o relacionamento com Ele, a amizade com Ele é transformadora, é vivificante, é santificadora. E por fim, creia nas promessas de vida eterna. Aqueles que lavaram as suas vestes, você já lavou? Você já creu em Cristo Jesus? Você já se entregou para Ele? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro